Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, estão me ouvindo? Deixa eu ver se. Ah lá. Boa noite, tudo bem? Aqui assinando, boa noite. Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Boa noite. O áudio tá bom, gente? Sim? Legal. Bom, oi, Si, boa noite. Boa noite, Cláudia. Bom, gente, vou começar a live então. Obrigada, Adri. Obrigada, lembrou, né? Oi, Iru, boa noite, tudo bem? Foi uma correria, gente, hoje para estar aqui com vocês não têm noção, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar certinho aqui. Boa noite. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Marbor. Agora eu não sei se eu dou boa noite, se eu agradeço, o pessoal fala comigo. Gente, vamos começar a live então? Posso começar? Bom, sejam muito bem-vindos a essa live. Mais uma noite que estamos aqui juntos. Eu sou Marli Rocha, sou cabeleireira, terapeuta capilar e nessas lives que têm acontecido, né, todas as segundas e quarta-feiras, 8h30 da noite, eu tenho trazido conteúdos que vão auxiliar, que vão ajudar você a se tornar especialista e ser referência na sua cidade com cosméticos naturais como eu me tornei. Boa noite. Então, sem, sem mais demoras, né? Nessa live de hoje, eu preparei uma live especial falando sobre extratos vegetais. Por quê, gente? Há pouco tempo, né, a gente fez uma live falando sobre cosméticos, falando sobre shampoo. Eu dei aqui uma formulação, né? 90% da formulação de um shampoo, e eu falei: olha, vai faltar apenas 10% para ser acrescentado nessa formulação dos ativos que vocês acharem melhor para que vocês possam produzir o seu próprio shampoo e criar o seu próprio protocolo de atendimento para o seu cliente, né? Que é super interessante. O que isso vai trazer de benefício para você? Vai te auxiliar a não ficar dependendo de fornecedor. Porque quando a gente tem que ter os produtos que a gente compra de um fornecedor externo, quer seja de produtos naturais ou não, a gente acaba necessitando de comprar vários produtos. Eu tenho que comprar o shampoo da linha, o condicionador, a máscara, um reparador de pontas, um leave-in. Então, imagine quantas marcas, né, eu preciso ter no meu salão para eu poder ter vários tipos de tratamento diferente. E quando eu tenho a possibilidade de fazer eu mesmo o meu cosmético, isso me facilita muito, principalmente se eu sei fazer uma base. Então, daquela base de shampoo que eu dei a dica para vocês podem fazer shampoo para cabelos ressecados, shampoo para cabelo crespo, shampoo para cabelos oleosos, shampoo para cabelos quebradiço, shampoo para cabelo com queda, com dermatite, shampoo para cabelo infantil, ou seja, tem uma infinidade de produtos que podem ser feitos, inclusive, gente, de uma base de shampoo pode ser feito até um sabonete, né? Um sabonete líquido, mas isso aí é assunto para uma outra live, né? Mas assim, é só acrescentar os ativos que vocês querem e aí vocês vão ter o produto que vocês querem específico. Então, vocês vão ter uma base de shampoo, acrescenta 10% de ativos e vocês vão poder ter vários tipos de shampoo. Mesma coisa com condicionador, com uma máscara, com um finalizador, enfim. Tem vários tipos de produtos que vocês podem fazer de uma base. Mas o que eu senti de dificuldade? Eu recebi várias mensagens de pessoas me perguntando: Marli, mas qual ativo que eu posso colocar? Ou quantos por cento de determinados ativos eu posso colocar? O que você me indica? O que é melhor? E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma live. Vocês sabem que eu já tenho uma live aqui no canal falando sobre extratos vegetais. Porém, eu percebi que tem gente que não assistiu aquela live, né? Que já faz um tempinho que ela tem. E também para poder ensinar para quem ainda não aprendeu e também como vocês vão colocar isso, né, nos produtos que vocês vão estar fazendo daqui por diante, né? Qual é a melhor maneira de vocês incorporarem esses extratos, por exemplo,
no shampoo. E o extrato, gente, nada mais é do que um dos ativos mais baratos, mais econômico que você pode ter para acrescentar. O extrato você pode usar no shampoo, você pode usar na máscara, você pode usar no condicionador, você pode usar em diversos produtos, né? Então, assim, ele é um ativo coringa para você ter. E você pode acrescentar de 2 a 4% de extrato numa formulação, dependendo da formulação que você vai fazer, que fica super legal, vai dar um ótimo condicionamento, um efeito maravilhoso para o produto. Então, eu achei que é uma ótima ideia ensinar sobre os extratos, porque vocês vão poder acrescentar isso como um ativo e diminuir a quantidade de outros ativos que vocês teriam que acrescentar, tá bom? Então, por isso que eu resolvi fazer essa live dos extratos com vocês novamente, tá bom? Eu queria saber se quem está aqui na live puder me falar aqui se já viu a outra live sobre os extratos que eu fiz, quem não participou, quem não conheceu ainda. Boa noite, Johnny. Quem ainda não viu, né, essa live sobre os extratos, quem gostaria de aprender, ou quem já viu e ficou com alguma dúvida, né, sobre alguma situação, alguma coisa ali que possa ser feito ou não, porque às vezes a gente aprendi a fazer um, mas eu queria aprender a fazer outro, né? A Ladri não viu, a Márcia não viu, Marbor não viu também, Viviane viu, olha lá. Não viu, não vi, ótimo, gente. Então, hoje vai ser a chance de vocês verem, tá bom? Mais uma vez, eu vou falar com vocês que eu não vou colocar máscara, tá? Porque senão fica difícil a comunicação. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um extrato aqui com vocês, que é um extrato que eu não vou utilizar aqui, tá bom? Vou fazer um extrato, depois eu uso na minha casa para alguma coisa, tá? Inclusive, o que eu vou fazer também? Eu vou fazer o quê? Vou pegar aquele shampoo que a gente fez, vou mostrar para vocês, ó. Deixei aqui. Sobrou um pouquinho, porque eu utilizei, tá vendo, ó? Viu que ele ficou mais grosso, até mostrei outro dia. Eu utilizei ele numa cliente na sexta-feira, fiz exatamente da forma como eu expliquei para vocês. Eu peguei um pouco dele, coloquei, né, pesei a quantidade que eu queria utilizar na cliente e adicionei os 10% que eu queria adicionar de ativos e utilizei na cliente e ela ficou encantada com isso, porque ela está acostumada a usar os nossos produtos, mas como ela é uma cliente que tem, sei lá, mais ou menos uns 8 meses que está comigo, ela não está acostumada tanto, porque antes eu fazia sempre isso. Depois que eu comecei a criar os meus próprios produtos, né, e comecei a vender mais, então eu já tenho aqui da minha linha shampoo para cabelos secos ou ressecados ou encaracolados, shampoo para cabelos oleosos, shampoo para queda, shampoo para dermatite e shampoo para todos os tipos de cabelo. Tem o shampoo que eu faço aqui de lavatório, que eu utilizo mais, como eu falei, para lavar cabelo que escova, para cortar e tudo mais. Tem o shampoo infantil que eu faço, então assim, eu já tenho todos eles aqui. Então eu não fico mais fazendo o shampoo na hora de atender o cliente. Eu já tenho todos eles aqui e aí a gente utiliza conforme a necessidade de cada cabelo. E aí eu falei para ela, né, acabou meu shampoo. É outro detalhe, tipo, porque a gente tem ali da bancada na sexta-feira, né, esse movimento todo de final de ano. Tava já, minhas Marli, tá acabando, tá acabando, tá acabando, acabou. Eu tinha que atender uma cliente que de última hora me ligou e pediu para fazer só um corte. Não era nada de especial. Porém, como ela é uma cliente que sempre tá aqui, sempre tá comprando, sempre tá fazendo, né, conosco os procedimentos, eu falei, eu vou aproveitar, né, e vou utilizar em você um shampoo específico que eu ensinei a fazer. Boa noite, minha sobrinha linda. São 00:30 e hoje ela tá, hein, gente? Lá na Espanha. Então, e aí eu falei, vou utilizar em você esse shampoo. E ela adorou. E aí eu pude personalizar do jeito que eu expliquei para vocês. Depois eu vou fazer isso aqui com vocês, tá bom? Então, agora eu queria saber se você tem alguma dúvida com relação aos extratos para que a gente possa começar a fazê-los. Boa noite, Simone. Linda, gente, a Emily aqui, ó, tá aqui falando, minha sobrinha linda, sobrinha primogênita. Boa noite, Cláudia. Parece que é uma criança, mas não é não, viu, gente? Já tem 28 anos, mas aqui pra tia aqui parece é criança a vida inteira. Boa noite, Kel. Tia é igual mãe, viu, gente? Nunca cresce. Pra gente é as crianças. A gente liga, né, e fala, e aí, como é que estão as crianças? A vida inteira é assim, tem jeito. E aí, gente, alguma dúvida? Não? Posso começar? Hoje eu queria fazer uma live mais rápida um pouquinho, não queria demorar muito. Essa base tá salva? Natália, tá salva. A gente fez. Eu não me lembro agora direito
o dia que a gente fez. Eu acho que foi segunda-feira passada, se não me engano, que a gente fez o shampoo e tá gravada. Dá uma olhadinha lá que tá, acho que base de shampoo, alguma coisa assim. Posso começar então? Vamos lá, vou começar prendendo meu cabelo. Deixa eu pegar aqui um prendedor de cabelo, que eu deixei aqui também separadinho. Prender, né, gente? Que não dá pra fazer nada com o cabelo solto. Vou prender e colocar uma touca. Até vou prender mais baixo, que é pra colocar a touca e não ficar tão ruim. Mínimo do mínimo do mínimo a gente tem que fazer, né? Não vou colocar, como eu disse, a máscara. Vou colocar essa touquinha aqui, ó. Pra ficar o mais higiênico possível, mesmo sendo pra mim. Colocar a luva. Aí aqui a Penélope Charmosa. Gente, é muito simples fazer extrato. Muito simples mesmo. Por isso que eu gosto de... Quis também trazer aqui para vocês, porque é uma forma de vocês aprenderem a fazer algo que é muito simples e que vocês vão poder incorporar muito fácil nos produtos de vocês, tá? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um vidro, tá? Esse daqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tá vendo? É um vidro transparente, não sei se dá para ver, ó. Tá vendo? Ele é transparente, porém o que acontece? É muito difícil achar vidro âmbar desse tamanho, né? A gente não encontra lá, é transparente. O que eu faço? Pela dificuldade, no começo eu ficava procurando, não achava, comecei a fazer isso. Então, pego o vidro, passo um contact em volta, né? E utilizo ele assim mesmo, tá? Então, deixei esse aqui preparadinho já para utilizar com vocês, esteriliza, tudo certinho, tá, gente? Como tem que ser, como manda o protocolo. Pego o vidro, nós vamos precisar, e uma espátula. Deixei tudo separadinho aqui. Balança, tá? Nós vamos precisar. Álcool de cereais, água e glicerina. Anotem aí. Então, nós vamos precisar de água, glicerina, álcool de cereais e a erva que nós vamos estar utilizando, tá bom? Vamos começar escolhendo a erva. Ó, eu vou dar algumas opções para vocês. Apesar que eu estava aqui pensando, antes de começar a live, eu fiquei olhando aqui, né? Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá para focar aqui. Gente, eu tenho tanta coisa, vocês não tem noção. Tá vendo esses vidros aqui verde? Ó, aqui em cima. Esses frascos que eu tô segurando, mostrando. Tudo isso daqui são ervas. Fora os extratos todos que eu tenho ali na outra bancada. E um monte de coisa aqui. E aí eu fiquei pensando, se tem um extrato que eu não tenho, é o extrato de lavanda. E eu bati o olho aqui, fiquei pensando em qual fazer. Deixa eu arrumar a câmera aqui, para não ficar estranho depois. Aqui. E aí eu decidi fazer extrato de lavanda. Ó, o que vocês acham? É uma boa ideia? Lavanda? A gente usa tanto óleo essencial de lavanda e a gente acaba esquecendo muitas vezes de extrato. E aí é um extrato que é difícil. Então, por exemplo, aqui eu comprei a erva, tá? Ó, ela vem, tá aqui, ó, porque eu já coloco, né? Ó, a lavanda ela desse jeito, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou mudar aqui a câmera para vocês poderem observar junto comigo, tá? Ah, queria saber se vocês querem que... Ah, não precisa, né? Tirar os comentários. Parece que se colocar o arroba, aí não fica aparecendo para vocês, não é isso? Teve alguém que ensinou na última live. Gente, tô parecendo merendeira. Dizem que fica parecendo merendeira, mas eu gosto tanto, acho tão bonitinho. Onde encontra essas ervas? Depende. Lojas de produtos naturais, você encontra erva de boa procedência se for uma loja de boa procedência, tá? Então, normalmente eu compro nessas lojas. Por exemplo, em São Paulo tem um lugar que chama Zona Cerealista. Lá é muito legal de você comprar e você pode comprar pela internet também, que eles te entregam. Aqui na minha cidade eu tenho um lugar, uma loja, chama Mogi... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Mas é uma loja de produtos naturais, eu sempre compro no Mercadão da sua cidade. Você vai encontrar. Sabe aquelas lojas que tem aquelas ervas, que tem um monte de pacotinho lá em cima? Então, você encontra. Se você conhecer a loja, você pode comprar.
A lavanda é um pouco mais difícil. Para falar a verdade, essa lavanda eu tô tentando lembrar onde eu comprei, mas eu não me engano, eu comprei ela na Império do Banho. Se eu não estou enganado, foi isso. Foi uma loja própria de cosméticos. Boa noite, Ana. Tudo bem? Ó, então eu vou mudar aqui, tá? Pra gente poder ver o extrato. Deixa eu tentar puxar aqui e ver se eu consigo deixar aqui. Pera aí. Tá dando um pouquinho de sombra. Vamos ver se dá para observar aqui. Ó. Dá para vocês enxergarem? Deixa eu colocar assim, ó. Que aí dá para vocês verem aqui, ó, eu colocando. Ó. Eu vou colocar aqui o frasco, que já está esterilizado, tudo certinho. Vou ligar minha balança. Ó, tá em gramas, tá tarada, dá para ver certinho? Ok. A dificuldade disso aqui, vocês não têm noção. Gente, é muito difícil fazer. Vocês estão preparados para isso, para essa dificuldade toda? Vou pegar aqui uma colher e vou esterilizar, porque ela não estava esterilizada, estava aqui em cima. Eu sempre deixo algumas coisas, sempre o álcool 70, tá, gente? Ali, fica mais fácil. Ó, então vamos lá. Eu vou pegar aqui e eu vou pesar 10 gramas de lavanda, tá? Ó. Duas gramas. É muito difícil, vocês não têm noção. Vocês estão vendo que ela é, ó, ela é bem soltinha, não tem nada assim, não é grande, não é um grão grande, né? Então, não precisa triturar, não precisa nada. Olha a dificuldade, vocês vão ver. Dez gramas, deu para ver? Boa noite, Adriana. Ó, coloquei aqui 10 gramas da erva que eu escolhi. Agora eu vou colocar aqui 70 gramas de glicerina vegetal, tá? Vou tarar novamente a balança e vou colocar aqui 70 gramas. Ó, deu 70,40. É bem pouquinho, não tem problema, mesmo que fosse. Se fosse um pouquinho mais, também não teria problema. Porque às vezes eu vou usar uma erva, inclusive eu vou até olhar aqui para ver. Ó, às vezes eu vou usar uma erva que ela é mais fofa, como por exemplo acontece muito isso com a calêndula. Nesse caso, eu teria que colocar um pouco mais de glicerina, não tem problema, tá? Porque aqui é para fazer a extração da erva, tá? Agora eu vou colocar o que? 20 gramas de álcool de cereais. Como o álcool ele é mais leve, mais difícil um pouquinho, eu vou pegar aqui um becker pequenininho e vou colocar aqui, ó. Vou tarar novamente a balança e colocar 20 gramas de álcool de cereais. Vinte gramas. Prontinho. Agora, desligo a balança. Venho aqui e mexo. Ó, ela vai ficar assim, tá vendo, ó? Melecadinha, ó. Significa que cobriu tudo, tá certo. Mexe para poder incorporar bem. Mexe bem, tá, gente? Confere, vê se cobriu tudo certinho. Ok.
Agora nós vamos tampar. Eu já deixei uma etiqueta aqui em cima. Deixa eu pegar uma caneta aqui para poder colocar o nome. Nós vamos colocar aqui, ó, lavanda. Vou escrever. Extrato glicerinado de glicerina. Pronto. Vou colocar aqui também a quantidade de 10 gramas que eu fiz. E a data de hoje, que é dia 2, eu não posso esquecer, dia do meu aniversário, 2 de janeiro de 2023. Então, anotado isso, o que nós vamos fazer de agora em diante? Todos os dias, por cerca de 10 dias, boa noite, muitas pessoas chegando aqui. Por cerca de 10 dias, 11, 12, até 15 dias, vocês vão pegar todos os dias esse frasco que nós vamos guardar num local escuro, tá? Vou voltar aqui para mim, falar com vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, obrigada, nós vamos pegar esse frasco, nós vamos guardar num local escuro. Boa noite, Andréia, tudo bem? E nós vamos deixar lá por cerca de 10 a 15 dias. Obrigada, Iru. Todos os dias nós vamos pegar esse frasco e nós vamos, ó, mexer, sacudir. Obrigada, Adriana, obrigada. Ó, mexeu. Obrigada, Márcia. Guarda lá de volta. Todos os dias você pega, mexe e guarda. Marli, o que acontece se eu esquecer um dia, perdi o extrato? Não. Na verdade, gente, obrigada, Kel. Na verdade, o que acontece? O produto que está aqui dentro, que é a glicerina e o álcool, por isso que a gente acrescenta o álcool nessa mistura, ele vai ajudar a fazer a extração melhor, tá? Não tem, na verdade, assim, um estudo que fala, se eu não mexer não vai dar resultado. Ele vai estar ali fazendo essa extração. Mas a gente, para dar uma ajudinha, a gente é brasileira, a gente gosta de acrescentar, a gente dá uma misturadinha todos os dias para ter certeza de que está tudo bem incorporadinho, de que a extração está sendo feita. Guarda de novo lá naquele local, no armário, e depois de 10, 15 dias você coa num voal. Daqui a 10 ou 15 dias, que nós vamos ter outra live, que a gente está tendo live toda semana, não vai ter dificuldade nenhuma, eu vou vir coar com vocês e mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Agora, Maria, água, faltou a água, você falou que água. A água vai quando a gente for coar, tá? Eu só falei dela porque para vocês já colocarem que vai precisar, saberem que quando você vai fazer o extrato glicerinado, você precisa de uma água. A água tem que ser aquela água que a gente sempre usa, que é água destilada, deionizada, desmineralizada, alguma dessas águas, tá? Aí você precisa ter dessa água para você estar utilizando. Então, depois de 10 a 15 dias você vai estar utilizando. Por enquanto, não. Outra coisa que nós vamos estar utilizando daqui a 10 ou 15 dias, quando nós formos fazer a coagem, é um conservante que nós precisamos colocar também para que esse extrato dure, tá? Para que não tenha nenhum problema de fungo, de bolor, de bactéria, porque nós vamos colocar água. Por enquanto não tem água, então não tem necessidade de eu colocar. Quando eu acrescentar a água, apesar de ser só 10%, então vocês pensem assim, vou acrescentar água no extrato, boa noite, e tem água, vai ter 10% de água, e nós vamos ter 20% de álcool. Então tem mais álcool do que água. A chance de criar bactéria aqui é mínima, por conta de eu ter uma concentração muito grande de álcool, né? Sempre que a gente coloca bastante álcool em uma formulação, ele já ajuda, né, a conservar um pouco mais. Porém, nós estamos falando de lidar com outras pessoas, estamos falando de bactérias, de fungo, de leveduras, de bolores, coisas que a gente nem imagina que do nada pode aparecer, pode dar, mesmo que seja algo que tenha um mínimo de água. Então, é legal que a gente coloque, é bom que a gente coloque para que a gente tenha certeza. Por quê? Se a gente fala assim, isso ainda mais porque somos nós mesmos que estamos fazendo, nós temos que ter a certeza de que está bem conservado. Qual o tempo de conservação? Eu vou indicar para vocês 6 meses, tá? Então eu digo, faça pouca quantidade, faça no máximo 100 gramas, né, de extrato, para evitar que dure muito tempo e você acabe perdendo esse extrato, tá bom? Que mais de dúvidas que eu pensei aqui que vocês podem ter? Quais tipos de ervas eu posso fazer? Como que eu posso utilizar? A erva tem que ser seca, tá, gente? Tem que ser seca a erva, não pode ser erva
in natura, né? Pode ser, dá para fazer, dá para fazer. O que acontece? A erva in natura, ela já tem água, certo? Então, por exemplo, se eu pego uma planta, um hortelã in natura, né? Um hortelã, a folhinha do hortelã, e pego o hortelã desidratado, é diferente, certo? Porque o hortelã, ele vai ter água ainda, enquanto ele estiver vivo, né? Enquanto ele não está seco ainda. E aí aquela água pode atrapalhar. Então, é uma outra situação, uma outra forma de se fazer. Teria que aumentar a quantidade de erva, em vez de 10 gramas, teria que ser 30 gramas da erva, ao invés de 10, tá? E tem que tomar cuidado por conta de já manter a água ali, né? No extrato vai ter, então vai ficar um extrato um pouco mais fraco, por isso que a gente tem que colocar mais quantidade, tá? Aqui 10 gramas é o suficiente, então eu vou repetir para vocês, são 10 gramas da erva, vocês vão estar utilizando 70 gramas, então assim, ó, 10 gramas de erva, vocês vão colocar 1 por 10, tá? 10 gramas de erva, já respondo sua pergunta. 10 gramas de erva, aí vocês vão colocar 70 gramas de glicerina. A glicerina que nós utilizamos é a glicerina vegetal, tá? Vocês vão colocar 20 gramas de álcool, o álcool de cereais, que é aquele álcool mais puro, não é o álcool 70, tá, gente? É o álcool de cereais. E depois, nós vamos acrescentar 10 gramas de água. Então, nós vamos ter um total de 100 gramas de extrator, né, ou de líquido, para 10 gramas de erva. Então, é 1 para 10, tá? Não é 10%, é 1 para 10. A forma correta de se falar essa é para que todo mundo entenda e depois não fique com dúvida. Porque senão você fala assim, se eu coloco 90 mais 10 da erva, né, 90 de líquido mais 10, aí deu 100. Aí seria 10%. Não, é uma parte de erva para 10 partes de líquido extrator, tá bom? Deu para entender? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Fala para mim aqui nos comentários para eu poder saber se ficou dúvida. Com relação a, já vou respondendo aqui a pergunta, se dá para fazer com frutas. Não recomendo fazer com frutas, porque, desculpa, a fruta, ela tem muito mais água do que uma erva, né? Se você for pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar uma erva aqui, a espessura de uma erva, né? Ó. Então, mesmo quando ele não estava assim desidratado, ela era fininha já, né? Então ela tem bem menos concentração de água do que uma fruta, né? A fruta, ela vai estar praticamente viva, né? Como a gente diz. E pode sim ocasionar bactéria, pode ocasionar algum tipo de. Você já pensou, por exemplo, se você pegar uma fruta e deixar ela ali na sua fruteira, fora da geladeira, e ela já estava alguns dias no mercado, às vezes 2 dias já estragou. Então, como que eu vou deixar 10 dias essa fruta aqui, embebida no álcool e na glicerina, para depois pensar em colocar um antioxidante? Eu não faço. Eu não faço. Álcool de cereais é desses de mercado? Não. O álcool de cereais é o que a gente compra próprio para cosméticos, tá? Aquelas pessoas que fazem, por exemplo, aqueles difusores, sabe? De ambiente, de cheirinho, usam álcool de cereais, aqueles águas de lençóis também usam álcool de cereais. Boa noite, Lud. O álcool de cereais ele é um álcool 100%. Ele não é diluído em nada. Deixa eu ver o meu, cadê? Vou de usar aqui. Esse daqui. Deixa eu ver aqui que eu posso falar deles aqui para vocês. Ó. Ele não vai falar nada aqui assim. Eu não lembro nem o fabricante que eu comprei. Mas também foi na Império do Banho, tá? Que eu gosto de comprar. Meu nome é Agna e tem Ana. Oi Ana, tudo bem? Então, deu para entender com relação a isso do álcool de cereais? Porque o álcool 70 significa que ele é mais forte do que o álcool aquele de supermercado, que aquele é 48, 44, se eu não me engano. Esse daqui ele chega a ser 100, acho que 100% de pureza. O álcool de cereais, ele é mais puro mesmo por conta disso, tá? Mais alguma dúvida com relação a isso?
Falei, então nós vamos fazer isso, nós vamos deixar ali no local seguro por cerca de 10 dias, de 10 a 15 dias é mais do que o suficiente. Nós vamos fazer a extração, nós vamos fazer aqui juntos numa próxima live, quando der aí de 12 a 15 dias, tá? Aí nós vamos estar fazendo essa coagem, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para coar esse extrato vegetal. Esse extrato, ele é feito com glicerina vegetal, como eu falei para vocês antes, entrou depois algumas pessoas, se tiver alguma dúvida. Aí as pessoas também me perguntam sobre o oleato, né? Como que faz o oleato ou o extrato oleoso? O extrato oleoso, gente, é ainda mais fácil no sentido de fazer a mistura, tá? Você vai colocar a erva aqui no frasco da mesma forma e você vai cobrir com o óleo que você escolher. Então, vamos supor que deu aqui, ó, de erva, uma quantidade aqui, tem que cobrir ele. Então, não precisa nem medir muito. Colocou que deu para cobrir a erva, tá ok. O que você vai fazer? Aí a dificuldade dele é que você tem que deixar ele realmente assim num banho-maria no fogo por pelo menos 2 horas, e mexendo, mexendo para poder fazer a extração. O que é o extrato, gente? O extrato é nada mais é do que a planta que você está utilizando que vai ter as suas propriedades extraídas para algum outro ativo, né? Que nesse caso aqui a gente usa a glicerina e o álcool, que são os nossos extratos glicerinados que nós compramos. E aí o oleato seria um óleo que vai ter a característica daquela erva que você colocou. Então você pode escolher uma erva que você deseja, como eu falei. O que facilita? Por que é interessante? Eu tenho aqui, por exemplo, a lavanda. E aí eu quero fazer o extrato de lavanda, glicerinado. Eu utilizo ele para fazer aqui. Ah, eu quero fazer um oleato. Eu utilizo a mesma lavanda para fazer o oleato. Então a gente escolhe a erva que a gente quer e escolhe o veículo que a gente quer para fazer a extração das propriedades que aquela planta tem. E depois eu vou incorporá-lo no produto que eu vou estar utilizando, que pode ser, como eu disse, diversos tipos de cosméticos. Pode ser shampoo, pode ser condicionador, pode ser máscara. E aí sim, você vai ter que entender. Por exemplo, eu vou fazer uma máscara de tratamento e naquela máscara vai óleo vegetal. De repente, eu vou utilizar aquele óleo, né? Vou usar aquele extrato oleoso que já vai ter as propriedades do óleo vegetal que eu utilizei, mais as propriedades daquela planta, daquela erva que eu utilizei para fazer aquele extrato. Então, eu vou ter uma multiplicação de ativos naquele cosmético. Então, é isso que é muito legal. Por que é importante, por que é interessante a gente saber fazer os cosméticos? Por que é legal a gente utilizar os cosméticos naturais? Quando nós mesmos formulamos. Porque assim eu posso criar diversos tipos... Boa noite, Mar. Eu posso criar diversos tipos de produtos com aquilo que a minha própria, aquilo que eu tenho vontade de fazer, né? Minha criatividade me orienta a fazer. E aí eu posso estar utilizando nos cosméticos que eu quiser, né? Como eu falei, vocês podem ter a possibilidade que vocês quiserem. Para fazer o oleato, o óleo tem que ser igual à planta? Não, não. Então, o óleo, um dos óleos mais utilizados para fazer o extrato, o óleo vegetal de semente de uva, é muito utilizado, por quê? Porque ele é um óleo mais barato, tá? Ele é vegetal, mas ele é mais barato. Obrigada, Mar. E, e ele é fino também, então ele é bom para fazer extração, então ele é bem utilizado. Outro óleo que se usa muito é o azeite de oliva, porém o azeite de oliva é um pouquinho mais grosso, né? E ele tem um cheirinho bem característico. Então, às vezes, dependendo do produto que você vai fazer, você vai usar a erva e ainda vai ficar com a característica do cheiro do azeite de oliva, né? Mas também não tem problema nenhum. Você pode até fazer uma mistura dos dois óleos também. O azeite de oliva é super hidratante, falei para vocês outro dia aqui. Então, de repente, vocês querem usar um azeite de oliva para fazer um shampoo, para fazer uma máscara, né? E aí você ainda quer que ele tenha alguma outra propriedade além daquela que ele já tem, aí você pode estar fazendo um oleato dele e depois estar utilizando ele para fazer o seu shampoo, para fazer a sua máscara, para fazer o seu condicionador, sem problema nenhum, tá? Isso daí, então, o extrato vegetal, o óleo vegetal, ele tem as suas próprias propriedades. Aí você fazendo um oleato, ou seja, um óleo vegetal com a propriedade daquela erva, você vai agregar as duas propriedades, entende? Então fica um ativo ainda mais potente para você estar utilizando, daquela forma que eu falei para vocês. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui aquele shampoozinho que eu falei para vocês que sobrou aqui um pouco. Aí eu vou pegar aqui, ó, como eu uso no dia a dia, tá, gente? Aqui no meu espaço. Ó, pego aqui uma cumbuquinha
Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer. Ó, pego a balança, eu preciso da balança, tá, gente? Não esquece. Vou descer aqui de novo para vocês poderem enxergar o que eu vou fazer. Ó, pego aqui, coloco, certo? Aí vou ligar a balança. Quando eu ligo a balança com o que eu estou utilizando aqui, a vasilha, o becker, o que eu quiser, né? Vou fazendo um becker, vai, para ficar mais bonitinho, para vocês verem que lindo, ó. Com um becker aqui, ó. Dá para vocês enxergarem bem. Então, vamos lá. Boa noite. Acho que é a Leila que entrou, se eu não me engano. Então, coloquei aqui. Aí, eu vou pegar aqui, eu vou fazer 20 gramas de shampoo, por exemplo, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou pesar 18 gramas, tá, gente? Vou pegar esse daqui que eu já tava usando. Como eu falei, esse aqui é pra mim, mas vamos lá. Ó. Sendo que, quando eu vou fazer pouca quantidade de um produto, eu tenho um pouco de dificuldade, muitas vezes, de acrescentar o ativo, porque é pouca concentração que eu posso colocar. É só 10%, lembra? Então, eu vou colocar aqui 18, vamos supor, eu vou fazer 20 gramas. Eu coloquei aqui, ó, 18 gramas, ainda passou 18,05, passou um pouquinho, mas bem pouquinho. Do meu shampoo. O que eu vou colocar aqui? Mais 10% de algum ativo. Qual ativo que eu posso colocar aqui? O ativo que eu quero, boa noite, Nath. O ativo que eu quero estar utilizando para dar propriedade para aquele shampoo, tá? Boa noite, Alexandre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui. Vamos supor que eu quero fazer um shampoo hidratante, tá? Aí eu falo, bom, então eu vou colocar aqui, por exemplo, um óleo essencial de lavanda. Então, eu pego meu óleo essencial de lavanda, escolho, deixo ele aqui do lado. O que mais eu quero colocar nesse shampoo? Ah, eu quero colocar um extrato glicerinado. Qual extrato que eu quero colocar? Vamos escolher aqui, por exemplo, um extrato glicerinado de camomila. Vou pegar aqui. Espera aí, só um minuto. Não, vou pegar aveia, super hidratante. Lembra que eu quero um produto hidratante? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um extrato de aveia. E eu quero colocar o que mais aqui, né? É uma proteína. Então, eu vou pegar aqui a proteína do trigo. Eu tenho 10% para colocar, certo? De ativos. Então, eu só posso colocar 2 gramas. Lembra que deu 18? Pesei. Agora aqui, ó, tarei a balança novamente. Então, eu vou começar colocando aqui, ó. 2% eu posso colocar mais ou menos de extrato. Então, eu vou colocar aqui de 2 a 4. Eu vou fazer a conta, tá, gente? Eu tenho 10% para colocar. 10% de 20 gramas é quanto? São só 2 gramas. Então, aí eu tenho que colocar uma. Por isso que eu falei que é um pouco mais difícil, porque eu tenho que colocar pouca quantidade. O que eu vou fazer? Eu escolhi 3 ativos para dividir entre esses 3 a quantidade que eu vou colocar, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma calculadora para fazer o cálculo com vocês. Vou ver se eu... Aqui. Ó, então vamos lá. 20 gramas vezes 10% deu 2 gramas, certo? Então eu tenho 2 gramas. Quanto que é 0,5% de óleo essencial? Vocês se lembram que a gente fez aquele cálculo das gotas? Mas aqui, como eu tenho uma balança, para mim facilita. Então eu vou colocar 0,5% de 2 gramas. Então, 2 gramas vezes 0,5%. Vai dar 0,01. É difícil de pesar, então eu vou deixar o óleo essencial por último, tá? Aí eu vou colocar primeiro outras coisas que vão pesar um pouquinho mais para a balança poder pesar. Mesmo que ela seja uma balança de precisão, às vezes nem sempre elas dão tão certinho. Então é mais fácil a gente pesar alguma coisa que vai pesar primeiro antes, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no extrato glicerinado, eu vou colocar 4%, que é uma boa concentração, tá? Então, 20 gramas vezes 4%, vai dar 0,8. Então eu vou pegar aqui o meu extrato de aveia e vou colocar aqui até dar o 0,8. Ó. Tá até acabando meu extrato de aveia, tem que fazer, ó. 0,8. Aí eu vou colocar a proteína, tá? Quanto que eu vou colocar de proteína? Eu vou colocar 2%? É bastante? É bastante, mas eu vou colocar 2% de proteína em relação aos 10%, tá? Não é em relação aos 10% que eu tenho. Então, eu vou pegar aqui de novo 20 gramas vezes
2%, vai dar 0,4, tá? Não é 2 gramas, é 2%, vai dar 0,4. Então, eu vou pegar aqui e vou até chegar no 1,20, porque eu estava no 0,8 e eu não quis tarar a balança. Olha lá, pronto. Agora, vocês se lembram que do óleo essencial eu ia colocar 0,01? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui uma gota. Ó, já deu, ok. O que eu vou fazer? Faltou para 2 gramas, deu 1,26. Para 2 gramas faltou. O que eu posso colocar aqui, Marli? Eu posso colocar outros ativos que eu quiser. Se eu não quiser colocar mais nenhum ativo, eu posso acrescentar com o restante de água, só para chegar nos 2%, nos 10% aqui, que vai dar 2 gramas. Pronto. Ok, agora eu tenho aqui um shampoo para estar utilizando na minha cliente. Totalmente personalizado. Ó, pronto para uso. Ó, eu tenho um shampoo aqui pronto para uso, totalmente personalizado para utilizar. Ó, dissolvi, pode ver que não diminuiu a viscosidade nem nada. Deu para vocês entenderem como que é fácil vocês fazerem os cosméticos de vocês de forma personalizada e fazer com que o seu cliente fique fiel a você? Você fideliza seu cliente? Porque você pensa, você na hora que você criou o que você quis. Você escolheu, vou colocar esse extrato, essa proteína, eu vou colocar esse óleo essencial. Aí acabou o seu óleo essencial de lavanda, que é super hidratante, que dá brilho. Você pode colocar o óleo essencial de alecrim. Ou você, eu quero colocar alecrim e lavanda, eu quero que dê brilho, que hidrate, entendeu? Aqui, como a concentração é bem pouquinha, eu não vejo necessidade. Mas você quer, vamos conferir para vocês verem se mudou alguma coisa? Vou fazer já com vocês. Espera aí que eu vou pegar a fitinha de pH. Aqui, ó, minha super fita, dividida em 500 mil partes. Aqui, vamos lá, ó. Vou pegar aqui a fitinha, vou mergulhar aqui, ó, e vamos conferir. Ó, pH que eu estou. Ó, tá vendo? Eu tô aqui no pH 5,5, quase chegando no 6. Então tá ideal, continua do mesmo jeito que a gente fez. Tá, ó, ele tá um pouco mais claro do que seria no 6, então ele tá aqui num 5,5. Ou seja, como é pouca coisa, como eu falei, boa noite, Lorena, a gente, só de fazer isso aqui, você já pode estar utilizando no seu cliente. E aí, isso faz com que o seu cliente não só confie em você como profissional, porque ele fala, poxa vida, eu vou lá no salão da Marli, porque lá no salão da Marli eu estou tratado de maneira diferente. Eu sou um cliente realmente, assim, personalizado. O meu tratamento, ele é personalizado. Eu sou um cliente VIP. Qual extrato para cabelo ondulado você indica? Um dos extratos glicerinados, você está falando? Você pode. Ixi, então são tantos extratos. Você pode usar esse de aveia mesmo que eu usei, que ele é maravilhoso. Você pode usar calêndula também. Você pode usar camomila, que é hidratante. Tem muitos extratos. É que eu tenho tanta coisa ali que fica difícil até de falar. Ah, cadê um ali? Algas marinhas. Você pode usar o de aloe vera. Então, tem diversos tipos de extratos que você pode estar utilizando, tá? Por exemplo, uma coisa que eu ia falar para vocês, me perguntaram sobre a fruta, né? Eu expliquei para vocês. E tem extrato que eu não faço. Por exemplo, extrato de aloe vera eu não faço. Porque a aloe vera ela é uma planta que ela tem muita água. Ela é basicamente água. Então, eu prefiro comprar ele pronto, porque aí a indústria ela tem uma forma de fazer muito rápida, tá? O que, que ela faz? Ela pega, do jeito que a gente faria, tá? Ela vai pegar a planta, ela vai tirar aquela gosminha lá, aquele gel que ele dá, e aí ela vai fazer a extração ali. Só que o que ela faz? Ela faz uma outra forma de extração. Ele chama percolação, que chama. Ele tem como se fosse
É um aparelho que eles têm, que eles colocam lá dentro e ele fica girando. Ele gira, 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 e ali ele já faz aquela extração. E aí depois ele já pode acrescentar o conservante e colocar para venda. Como a gente não tem esse aparelho, a gente faz dessa forma mais é, caseira mesmo, né? Que chama, não é caseira, na verdade, de forma mais artesanal, então eu prefiro não fazer. Então, o extrato glicerinado é um extrato que eu compro. O extrato de aloe vera, glicerinado de aloe vera é o extrato que eu compro. Você pode comprar a glicerina, a aloe vera em pó, se você quiser, para você acrescentar também no seu produto. Aí sim, eu tenho vários extratos aqui, ó, vou falar para vocês, extrato seco, tá, gente? Ó, eu tenho extrato seco de beterraba, eu tenho de jabuticaba, de agrião, de chá verde. Esse aqui é de pitaia. Eu tenho de cranberry, goldberry, água de coco, leite de coco e por aí vai, fora os outros todos que eu tenho. Então, eu tenho sempre extratos além daqueles que eu faço, porque eu gosto muito de estar utilizando coisas diferentes, porque eu vendo, tá, gente? Eu tenho a minha linha de cosméticos. Então, eu estou tentando passar para vocês aqui coisas que vocês podem fazer de uma forma que seja econômica e que seja especial ainda assim para o seu cliente. Outro dia eu estava fazendo um estudo, para vocês terem noção, e às vezes eles acrescentam, por exemplo, um estudo que era sobre queda capilar. Até vi agora há pouco na live da Lud rapidinho ela falando, né, sobre produto para queda capilar, sobre o óleo essencial de hortelã-pimenta. O estudo que foi feito um estudo, por exemplo, para saber a eficácia do óleo essencial, né, de hortelã-pimenta e de alecrim, foi feito com 0,01%. A gente coloca aqui 0,5, né? Que ou seja, 0,5%. Boa noite, Amanda. Obrigada. A gente coloca 0,5% de óleo essencial normalmente nas formulações. Às vezes 0,3%. A gente pensa assim, nossa, 0,3% é tão pouco. Gente, o estudo foi feito com 0,01%, para vocês terem noção. Então, a gente coloca uma concentração muito grande de ativos nos nossos produtos, por isso que eles são tão ricos, por isso que dá tanta diferença, por isso que as pessoas gostam tanto. Dá para hidratar o extrato seco usando esse método que você usou hoje? Não, eu não vejo necessidade. Você pode pegar o extrato seco e colocar ele puro na formulação. Você pega ele, se for, vamos supor que vai água na formulação, dissolve ele num pouquinho de água e depois acrescenta ele no final, que não tem necessidade de você fazer. Porque, como eu falei, a glicerina que você usa, né? Ó, a glicerina, o óleo e o álcool de cereais, eles são extratores para tirar o que? As propriedades da planta. Aqui, por exemplo, eu já tenho o extrato seco, já foi feito o processo de extração. Ele já está pronto para uso, então eu já posso pegar ele e aí vai ser uma concentração ainda mais forte, né? Para vocês terem noção. Então, não vejo necessidade. Deixa eu ver outra pergunta que tinha aqui. A partir de que idade posso usar os extratos em crianças? Então, Natália, essa história de criança é um pouquinho complicada porque vai muito da pessoa que você está utilizando. Por exemplo, se você vai fazer um extrato e você vai utilizar para uma criança que seja de uma amiga sua, uma criança sua, você pode ali fazer até um teste, né, no bracinho dela, ver se não dá nenhuma alergia, nenhum problema. Agora, se você vai colocar para vender, é um pouquinho mais complicado. Mas eu, por exemplo, tenho, como eu falei, shampoo infantil. E aí, as minhas clientes que pedem, eu coloco extrato vegetal, o extrato que eu faço, tá? E aí, criança de um ano e meio, todas elas utilizam. E aí eu faço, só que os shampoos para criança, eu não faço e deixo aqui pronto. Eu faço quando me pede. Então, por exemplo, eu vou lá e faço me pede, uma mãe me pede. Eu vou lá e faço umas 3, 4 unidades. Eu deixo aqui. Vendo para a mãe que pediu, os outros eu deixo aqui. Para poder sair rápido, cerca de um mês, assim, já saiu. Às vezes sai rápido, depende muito da época, né? E aí eu faço sempre dessa forma. Não é um produto que eu tenho pronto para venda, como eu tenho. Shampoo para cabelos crespos, shampoo para cabelos oleosos, shampoo para queda capilar, shampoo para cabelos normais. Então, o shampoo para dermatite eu faço sob encomenda quando me pedem. E aí eu faço também assim, 5 unidades e vendo e deixo os outros. Vai vendendo. E o shampoo para criança também eu faço dessa forma. Os outros todos eu tenho prontos aqui. Mais alguma dúvida, gente? Boa noite. Boa noite, Nil. Alguma dúvida, gente, sobre os extratos, sobre como incorporá-lo no shampoo? Vocês viram, né? A forma de incorporar, coloquei aqui para vocês verem.
Se você estiver fazendo um shampoo do zero e quiser incorporar, você vai colocar ali também naquela fase que a gente chama de... É que é difícil falar porque eu estou falando aqui com várias pessoas diferentes, né? É, quem é formulador de cosmético já sabe o que é fase termolábil, que a gente chama, né? Você pode colocar na fase termolábil, mas você pode também colocar antes. Ali na hora que está fazendo, fez a fase água, né? A fase aquosa, você já pode em seguida acrescentar o extrato e ir acrescentando os surfactantes depois. É que é um pouco difícil eu falar assim, porque aqui na live tem pessoas que são, acabou de entrar meu amigo da faculdade aqui, o Nil, que é farmacêutico, cosmetólogo, tem clientes que entraram aqui na live que eu vi, tem colegas que fazem cosmetologia, tem cabeleireiros, então tem várias pessoas. Por isso que eu quis mostrar para vocês aqui como fazer ao vivo, para vocês verem que é uma forma bem simples de incorporar, que não dá nenhum tipo de problema, ficou super tranquilo, ó, dá para utilizar normalmente o shampoo, tá bom? Boa noite, Patrícia, que é bom dia para você, que a Patrícia mora no Japão. Gente, alguma dúvida com relação aos extratos, com relação à forma de incorporar, com relação à aula de hoje, essa live de hoje, para que eu possa auxiliar vocês em mais alguma coisa? Senão eu vou dar boa noite. Bom dia, Má. Bom dia, Pati. Vou te perguntar sobre o sérum lá no grupo, posso? Pode. Eu só vou dar uma orientação para vocês aqui assim, ó. Eu tô fazendo essas lives para falar para vocês sobre cosméticos capilar, tá? Eu postei do sérum porque foi uma coisa assim tão, para mim fiquei tão impressionada quando eu mesma reparei que eu acabei postando, não resisti e postei. E também porque eu vendo, né? Então eu tenho aqui alguns outros produtos que são faciais também, corporais, que eu faço e vendo. Mas eu comecei fazendo cosmético para cabelo porque é aquilo que eu sou especialista, né? Eu sou cabeleireira há 22 anos, quase 23 anos já. Não parece, né, gente, com essa carinha, brincadeira, parece sim. Mas eu já sou cabeleireira aí há quase 23 anos. Sou terapeuta capilar há cerca de, deixa eu ver, 7, 8 anos. Então, eu já trabalho com cabelo há muito tempo. Fui técnica de uma marca de produtos de cosméticos convencionais, já há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então, eu já trabalho com cosméticos há muito tempo. Parte capilar, principalmente, né? Só que, óbvio, né? Como eu estudo bastante, e eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Então, a ideia, né, de criar a minha linha de cosméticos, eu comecei com cabelo, que é aquilo que eu sou especialista, e depois eu fui criando, até porque as pessoas vão me perguntando, Marli, você não faz sério? Você não faz sabonete? Você não faz isso? Você não faz aquilo? Vocês não têm noção de como as pessoas pedem pra gente fazer as coisas. E é muito gostoso, porque a gente acaba estudando, né, e acaba se encantando com esse universo todo. Mas o meu intuito aqui é de falar para vocês daquilo que eu entendo mais, que é aquilo que eu sou especialista, que é em cosméticos naturais para cabelos e couro cabeludo, tá? O restante eu faço, eu me arrisco ali, né? Eu vou fazendo teste, até por isso que eu falei, mostrei para vocês, porque até eu fiquei bem feliz com o resultado que eu tive. Inclusive, eu falei lá no vídeo que eu fiz, para quem não sabe, eu fiz um vídeo falando do sérum, que a minha esteticista não acreditava, e falei de uma colega, na verdade, uma colega de curso, né, nem nisso que ela não acreditava. Eu mandei uma foto para ela de uma das minhas colaboradoras, do rosto dela que tinha bastante espinha, e eu falei, olha, o que você acha? Como ela é esteticista e faz curso de cosmetologia, faz pós-graduação em cosmetologia, eu falei, bom, ela vai saber me falar a respeito, né, mais do rosto do que eu, que sou cabeleireira, que sou terapeuta capilar. Eu falei, o que você acha que dá para fazer aqui? Ela falou, isso é ácido. Começa com ácido, depois você continua com os naturais. E aí depois a minha esteticista a mesma coisa. Perguntei, né, do meu rosto, ela falou, isso aí é só botox. Eu falei, não aceito isso. Trabalho com cosméticos naturais, eu sei que tem bastante efeito e vou fazer. E aí eu quis falar por conta disso, mas vou falar mais sobre essa parte. Depois, aos pouquinhos, aí com algumas pessoas que eu sei que são da área, que entendem, que vão poder entender o que eu falar, eu posso falar a respeito sim. Mas isso aí depois a gente conversa, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Eu não vou dar boa noite para vocês, que já está dando quase uma hora. Eu falei que ia fazer meia hora de conteúdo.
Já está indo para 1 hora. Eu queria agradecer a vocês estarem aqui comigo essa noite, né? Primeiro dia útil do ano, nossa primeira live. Eu estou feliz de estar aqui com vocês nesse dia, começando o ano já aí com bastante conhecimento, começando o ano já trocando essas experiências com vocês, porque eu acabo trocando experiências com vocês, eu gosto, às vezes surge alguma dúvida que eu não sei, porque eu não sei tudo, e aí eu vou pesquisar a respeito para poder trazer para vocês também. Então, eu estou bem feliz com esses nossos encontros aqui, e eu espero poder contar com vocês toda segunda, toda quarta-feira, às 8h30 da noite, porque o meu intuito é trazer aqui para vocês conteúdo que vão ajudar vocês a se tornarem especialistas, né, em tratamentos naturais, como eu me tornei, se destacarem da concorrência, porque a gente sabe que hoje em dia está muito difícil o salão, né? Então, quem faz química está acostumado, que sabe, né, que depois da pandemia, muitas mulheres acabaram deixando de fazer tanto luzes como relaxamento, progressivas, esse tipo de coisa, porque acabaram assumindo a sua forma natural, né? Eu parei de de escovar o meu cabelo, de fazer relaxamento. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês também, porque eu também estava com queda. Muitas mulheres pararam de fazer luzes. Então a gente tem que fazer algo para oferecer para o cliente algo diferente daquilo que os nossos concorrentes fazem. E tratamentos naturais é muito difícil da gente ver pessoas que fazem. E também tratamento como um todo, né, gente? Mas principalmente os naturais, que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem criar os seus próprios protocolos, né? E de uma forma econômica, como eu ensinei aqui. Você vai comprar, até que a lavanda, vou falar para vocês, ela não é tão barata. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$ 8. Mas tem erva que você paga R$ 2 na erva. Aí você pensa, você pagar R$ 2, mesmo que seja 50 gramas de erva, mas dá para você fazer 5 vezes um extrato de 100 gramas cada, por exemplo. Então, se você pagar R$ 2 numa erva, aí a glicerina, né? 1 litro de glicerina, você paga aí 29, R$ 30 um litro de glicerina. Você usa 70 gramas. Vou fazer o cálculo aqui com vocês. Ó, vamos chutar R$ 30 dividido por 1 litro vezes 70 gramas. Deu R$ 2,10. Então, eu usei R$ 2,10 de glicerina. Eu usei um exemplo, né? E mesmo aqui, se eu pagasse R$ 8 em 50 gramas, porque não vem 100 gramas, mas é R$ 8 dividido por 50 vezes 10. Ó, R$ 1,60. Então, eu usei R$ 1,60 mais R$ 2,10. O álcool de cereais, vamos supor também R$ 30, é a mesma coisa. Então, 2,10, só que eu uso 20 gramas, né? Então, 30 dividido por 1 vezes 20. Então, eu usei 60 centavos de álcool de cereais, eu usei 1,60 da erva, que é cara essa, que é a lavanda, não é uma erva barata, e eu usei 2,10 de glicerina. Então, eu usei R$ 4,30 para fazer esse extrato. A água, então, que é 10 gramas, não vou nem falar, porque custa R$ 12, 5 litros, então não vai nem fazer diferença aqui. Então, com R$ 4,30 eu fiz 100 gramas de extrato vegetal. Aonde você compra um extrato vegetal por R$ 4,30, 100 gramas? Né? Ok, depois tem o conservante também, gente. É tão pouquinho que você coloca 1% de conservante, também é bem pouquinho. Né? O conservante mais caro que tem, porque assim, mas vamos supor que você usa ali uma solução de sorbato e benzoato, ou que seja, que você pagou ali, que eu não sei na verdade quanto custa a solução, porque eu sempre faço a minha solução, eu não compro. Mas eu já vi o pessoal falando aí que seja R$ 50, dividido por 100 gramas, que eu acho que é isso, vai dar 0,50 centavos cada grama. Você vai usar 50 centavos, ou seja, com menos de R$ 5 você formula um extrato vegetal para você utilizar em diversos produtos que você vai poder estar utilizando, né? R$ 5 você vai fazer 100 gramas. De 100 gramas, vocês lembram? Você usa 2%, 4%. Então, para cada 100 gramas de shampoo, você usa 2 gramas ou 4 gramas. Então, se você gastou R$ 5 para fazer, R$ 5 dividido por 100 gramas vezes 4 gramas, que você utilizou 0,20 centavos. Então, você utiliza uma quantidade bem pequena desse produto,
né? E você tem um ativo maravilhoso para você estar utilizando. Se você não quer incorporar ele apenas no shampoo, tem outras formas de você estar fazendo também. Por exemplo, você vai fazer uma terapia capilar num cliente que veio para você. E aí você vai fazer ali uma limpeza de couro cabeludo com uma argila super legal e tudo mais. Você vai fazer aquela, vai misturar argila com a água que você mistura normalmente e vai passar naquele cliente. Você pode pegar e acrescentar um pouquinho do extrato vegetal que você acabou de fazer, ou que você fez e deixou ali. Se acrescentou um pouquinho de extrato vegetal, você vai ter uma argila potencializada. E ao invés de você acrescentar um óleo essencial, você acrescenta um extrato. E aí você fala para o seu cliente, olha, eu vou cobrar de você X por esse protocolo, né? Vamos supor, você vai fazer a limpeza de couro cabeludo, aí depois você vai passar ali uma máscara, alguma coisa, vai escovar. Se você fosse cobrar um valor, você pode cobrar um valor a mais, porque você vai estar fazendo a limpeza daquele couro cabeludo. E eu sempre digo para vocês que um fio de cabelo saudável começa com couro cabeludo saudável. Então vocês podem agregar isso nos protocolos de vocês e ganhar dinheiro com isso. Imagina, você gasta R$ 5 para criar 100 gramas de um extrato, você pode utilizar para fazer shampoo, máscara, condicionador, por exemplo, um extrato vegetal, você não vai usar num reparador de pontos, não tem como, mas você pode estar utilizando em qualquer um desses que eu te falei, você pode usar num leave-in, né, num finalizador, e você pode estar utilizando direto com uma argila e água, por exemplo, e fazer uma limpeza de couro cabeludo, como eu já falei antes. Então, assim, entre outras tantas coisas que vocês podem estar fazendo e estar utilizando esse extrato e estar ganhando dinheiro com isso. Esse é o meu intuito, de ajudar você a se destacar e a conseguir fazer você mesmo formas de ganhar um pouquinho a mais do seu cliente. Não é ganhar, de explorar, pelo contrário, tá, gente? É agregar valor no seu serviço, porque aquele cliente fique fiel a você, como eu falei, tá? Porque o que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa vida, lá no salão da Cláudia, ela faz protocolo personalizado. Então, aqui na minha cidade tinha um costume, tem um salão que é um salão japonês, e o pessoal gostava muito de cortar cabelo nesse salão, que era bem mais caro do que os outros, porque eles faziam uma massagem japonesa, diferente e tal. Muitas pessoas iam lá por conta disso, ou seja, o cliente ele gosta de coisas diferentes. Eles gostam de ser tratado de maneira especial. Então, se você tem um protocolo especial, diferenciado para oferecer para o seu cliente, ele se sente mais acolhido. Então, essa é a minha intenção com essa live de hoje, com esse extrato que eu ensinei vocês a fazer. Vou guardar ali no armário, tá? Lembra que eu falei? Por que tem que ficar assim? Porque tem que ficar ao abrigo da luz, ou seja, ficar escondidinho, tá? Pra fazer ali a sua extração tranquilamente, dormindo, tá bom? Vou colocar ele ali no meu armário que eu tenho. Daqui a 12, 15 dias a gente vai fazer a coagem dele aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Vou colocar água, conservante, coar, colocar água conservante, colocar numa embalagem e mostrar para vocês, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui comigo, desejar uma boa noite, desejar um feliz ano novo, um feliz 2023 para cada um de nós, né? E que seja um ano de muitas portas abertas e de muitas conquistas para nós, tá bom? Boa noite, até a próxima live, quarta-feira, 8h30 da noite. A Patrícia disse que vai sair, depois ela vai assistir dos extratos, ótimo, assista e acrescenta, porque a Patrícia faz sabonete, acrescenta no seu sabonete, acrescenta no seu shampoo também, que ela faz shampoo sólido, pode acrescentar também que vai ser sucesso, tá bom? Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. A live vai ficar salva. Se vocês souberem quem precisa, também pode compartilhar para eles estarem assistindo, tá bom? Obrigada, Adriana, eu que agradeço. Cláudia, boa noite, até quarta-feira. Obrigada, Lude. Obrigada, meninas lindas. Obrigadão. Aqui.